Aí. Pronto. Aí. Então, é o complexo maior de histocompatibilidade, tá? Oi. Então, esse uma coisa, na verdade, é um receptor na célula, principalmente células brancas, e ele é responsável por muitas comunicações errôneas do sistema imunológico, e também é target de muitas medicações. Então, é o complexo maior de histocompatibilidade. Tá? Então, na verdade, quando, principalmente, por exemplo, em gente que tem ankylosing spondylitis, não sei como fala em português, espondilite anquilosa, como é que vocês chamam isso aí? Quando a gente faz o exame... Eu estava muda aqui, espondilite. Espondilite, isso mesmo. A gente faz aqui o teste, não sei se tem no Brasil, que chama o HLA-B27, né? Que é, na verdade, esse complexo de histocompatibilidade. Então, é uma marca genética, na verdade, que é expressa nas membranas das células brancas, né? E eles servem para comunicar, eles mostram coisas, é como assim, comprei essa joia, você vai e mostra, mas, na verdade, eles estão mostrando isso para a célula T. Né? Então, é um grupo de genes e eles são reconhecidos pela célula T. Há vários HLAs, vários, né? Alguns são responsáveis por desenvolvimento, por exemplo, da ankylosing spondylitis, outros são responsáveis pelo desenvolvimento da artrite reumatoide. Então, por exemplo, esse HLA-DRB1 é muito relacionado à artrite reumatoide. Então, tem vários que eles estão estudando agora, porque esses, na verdade, são também targets para medicações. Tem o complexo 1, que é intracelular, é dentro da célula, e ele só apresenta para a célula T CD8, né? Que é o killer. E tem os dois, o complexo 2, que só apresenta para o T helper. Então, eles se dividem, cada um, como eu falei, é extremamente organizado, cada um tem uma função, tá? Então, peraí, deixa eu só mudar isso aqui de lugar. Então, como vocês podem ver aqui, o classe 1 e o classe 2, né? Então, eles dois apresentam para cada célula T, mas células T diferentes. Um é o citotóxico e o outro é o helper. O 1 sempre apresenta para o citotóxico e o 2 sempre para o helper. E se vocês lembram um pouquinho da aula passada, o helper é o que faz o sinal, é o que vai embora, é que manda todo mundo ao ataque, né? E o CD8 é mais secundário, ele segue nos comandos do CD4. Então, o que é a autoimunidade, né? E por que a gente acha que tem muito mais doenças autoimunes hoje em dia, né? Mas a gente... Como eu falei, a célula B começa a fazer um monte de autoanticorpos, né? Aí ele fala, por exemplo, isso aqui é só um cartunzinho que eles falam assim, eu tenho um trabalho, eu tenho um objetivo para vocês, eu tenho uma missão para vocês. Aí eles falam assim, alguma pergunta? Eu falo assim, mas esse aqui é o Greg, a célula do rim, né? E ele fala assim, não, aí a célula B tá falando assim, não, é uma bactéria. Não, é uma bactéria. Não. E o cara fala assim, tá bom, vamos matar o Greg. Mas é isso que está acontecendo. A célula B para de reconhecer o que é o corpo da gente e acha que tudo é bactéria. E aí vai e manda os anticorpos matar, nas verdade, as nossas próprias células. É um desbalanço, né, como se fala, entre as células efetoras e as reguladoras. Lembra que eu falei para você que a célula T reguladora é a célula mais importante, porque ela é a que fala para. E dentro de autoimunidade, não tem como fazer parar mais, né? Ninguém presta atenção na célula T reguladora. E aí o sistema imunológico faz o que quer, porque a célula T não tem mais controle sobre o sistema imunológico. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem essa predisposição genética, que é aquele
HLA, o setor de histocompatibilidade, né? Então, já essa predisposição já está no seu gene, já está uma coisa meio doida. Eles não conseguem se livrar das células B que estão defectivas, que não conseguem identificar o que é seu, o que não é seu. E aí, teve muitos estudos em 1970, quando havia um interesse muito grande, e ainda eles fazem muito estudo, entre gêmeos idênticos, onde um desenvolvia doença autoimune e eles seguiam o outro gêmeo, né, porque eles são 99% idênticos, para ver o que acontece. E depois de mais de 20 anos seguindo isso, eles viram que, na verdade, era só 50% dos gêmeos que os dois desenvolviam a doença. 50% dos gêmeos não desenvolviam a doença. Então, tem essa teoria hoje em dia que, na verdade, você precisa de um trigger, não sei como falar isso em português, do ambiente, né? Você precisa ou de uma infecção, ou um estresse, como se fala? Tá grávida é um trigger muito grande para a mulher, né? Muitas mulheres desenvolvem. Andréa, você levantou a mão? Você tá no mute. Muda. Eu queria falar. Aqui a gente fala muito de gatilho. Isso, né? gatilho, muito. Isso. Que é o que desencadeia gatilho doenças, né? ambiental. A fotossensibilidade, tudo isso que você está falando. Exato, o sol. Há muitas pessoas aqui que trabalham em fazendas, que trabalham com produtos químicos, desenvolvem doença autoimune. Como eu falei, tá grávida, é um estresse. Né? Eu sempre falo para minhas pacientes, divórcio, briga dentro da família, qualquer coisa, né, pode fazer esse gatilho. Fala, Andréa, pode falar. Não, e para complementar, nesse nosso país em desenvolvimento, a gente sofre muito. A gente estava conversando isso essa semana com uma enfermeira, né? São muitos problemas sociais que a nossa população enfrenta. E aí, isso a psicologia até ajuda muita gente, que às vezes a gente discute no round e fala assim, mas o que aconteceu? Estava tudo controlado com a doença e voltou um flare, né? Mas, assim, são muitos desafios, muitos problemas que eles vivenciam. Quando você vai conversar com esse paciente, nosso paciente, a família está desempregada, está passando fome, está numa área de violência. Então, muitos gatilhos. Exatamente. Tinha um médico aqui, ele falava, né, que pelo menos nos Estados Unidos, eles falam, tem, por exemplo, lúpus, né, tem 2 tipos de paciente. Tem o paciente que vive, né, no classe alta a média, e ele tem um lúpus mais ou menos não difícil de tratar. Mas aí tem o pessoal que mora no que a gente chama de projetos aqui, né, que são as casas da Coab, essas coisas assim, que são muito mais difíceis de tratar. Exatamente porque tem muito problema social, tem muito estresse, né? Tem muitas coisas, tipo assim, eu trabalho, eu faço home care e eu vou nos projetos, então tem rato, tem barata, tem coisa, o teto caindo, entendeu? E no Brasil ainda é pior, porque eles moram na favela, que você tem, assim, essa exposição, né, ao ambiente muito grande que você não consegue controlar. E isso tudo é um gatilho. Né? E faz a coisa se perpetuar, fica muito difícil de você controlar. Mas você precisa desse gatilho. Sem esse gatilho, você pode ter os genes, você pode ter célula B que estão loucas, mas sem esse gatilho, pelo menos é a teoria corrente, que você não vai desenvolver uma doença autoimune. E aí vem também o microbioma, né? A flora intestinal, que mais e mais tem muito estudo, gente, muito estudo com a flora intestinal e olhando as bactérias de gente que tem doença autoimune versus pessoas que não têm doença autoimune, eles são muito diferentes. A flora é completamente diferente. As bactérias mudam muito. E tanto aqui que eles estão fazendo já transplantes de fezes em pacientes, não sei se acho que também no Brasil eles estão fazendo, há estudos de transplante de fezes em artrite reumatoide,
Crohn's e também a colite ulcerativa. Tem vários já que eles estão estudando se para melhorando, né, a flora intestinal, o microbioma, melhora a doença. Em alguns casos eles viram a resolução completa, né? Mas ainda muito estudo ainda sobre isso. Então, isso aqui é mais ou menos o que está se passando, né? Dentro da flora intestinal, porque as nossas células T aprendem muito o que é meu, o que não é meu, no intestino, né? Elas estão lá, elas estão sendo expostas às nossas bactérias, as bactérias que não são nossas. Então, por isso que eles acham que essa flora intestinal é uma grande parte dessa desregulação do sistema imunológico. Bom, então, tem várias fases, né? Você não acorda hoje e tem lúpus, né? Demora anos, na verdade, para você desenvolver a doença. E aqui, o que eles fazem, eles estudam muito o sangue de soldados do exército, porque o exército, quando você entra, eles tiram um monte de sangue e eles estouram, eles põem na geladeira e esquecem. Então, os reumatólogos aqui, os cientistas, eles vão muito lá e veem quando o soldado, tipo assim, desenvolveu lúpus ou uma doença autoimune, porque aqui, quando o soldado entra no exército, eles te dão um coquetel de vacinas que você nem sabe. Você toma 3, 7, 5 vacinas, ninguém sabe o que está nesse coquetel. Então, a probabilidade de soldado aqui desenvolver uma doença autoimune é muito maior do que a população geral. Então, eles fazem muito estudo com os sangues dos soldados. Então, o que eles receberam é que de mais ou menos 10 anos entre o primeiro autoanticorpo até desenvolver a doença. Então, primeiro tem essa fase de autorreatividade, né? As células B estão ficando meio doidas, né? Mas ainda as células T regulatórias conseguem manter a paz. Aí começa a sair mais anticorpo, mais autoanticorpo, e eles começam a entrar dentro dos tecidos, né? Eles começam a entrar dentro do rim, em todos os tecidos eles começam a entrar, mas ainda não tem muita consequência, porque não tem um monte, né? Tem um pouco menos, está começando. Aí tem esse pathogenic autoimmunity, a autoimunidade patogênica, onde, na verdade, é aí que começa a briga. Aí é que começa o seu corpo perder o controle, a célula C regulatória, tô de férias, vou passear, e aí o negócio fica feio mesmo. Então, tem essas 3 fases, né? E, às vezes, no começo, algumas pessoas, e eu tenho pacientes que chegaram aqui, meio que ali, com o nível de, por exemplo, de ANA baixo, ou um CCP, que é da artrite reumatoide, que a gente chama aqui, baixo. E às vezes eles eu tenho 3 pacientes só que controlam na dieta. Na dieta, eles entram numa dieta extremamente restrita, mas isso é paciente que tem dinheiro para entrar em dieta restrita, né? Porque quem que vai fazer dieta de glúten, né? Que vai comprar vegetais, né? Então, eles meio que conseguem controlar nessa fase. Chegou nessas 2 fases aí, já o barco já saiu e aí não tem como voltar. Então, tem essa subclínico, que o paciente fica meio cansado, ele tem uma dor aqui, uma dor ali, mas não tem muitos sintomas. Aí tem essa propagação, né, que a inflamação continua, não consegue mais parar, né? Aí a regulação da célula T e a efetora foi para o pau. E tem esse epitope spreading. Epitope spreading é, tipo assim, são partes da célula que ficam se espalhando, são na verdade, como se fala, partes de anticorpos, e eles ficam se espalhando, né? E aí você tem essa ativação de diferentes coisas dentro do sistema imunológico, que às vezes pode inibir essa resolução. Então, eles começam subclínico, propagação, aí depois fica dormente, aí depois, de repente, vai. Entendeu? Então, tem essas fases, assim, que a pessoa passa, ela não tem muito sintoma, aí ela tem mais sintoma, aí ela não tem sintoma. Aí, realmente,
quando vem aquele environmental trigger, quando a célula T regulatória perde, acabou. Aí sim você tem a exacerbação. Como chama flares aí? Eu não sei como é. Como, tipo assim, você está controlado, aí de repente fica ativo aí. Como vocês falam isso? Flare mesmo. Flare. Então, aí a doença sai e fica mais difícil. É flare ou surto? Agora a gente está usando mais o termo flare. Flare. Então, aí como você pode ver, tem muita terapia, né? A maioria das nossas medicações estão aqui nesse slide, né? A primeira que saiu aqui, eu não sei como chama, eu nem sei se você tem um, que é a interleuquina 1, que é a anaquina, muito, muito antiga, mais de 20 anos atrás. Antes da adalimumab, antes da etanercept. Não sei se nunca chegou no Brasil. Era uma injeção que você tinha que dar todo dia, né? Todo dia você tomava uma injeção de interleuquina 1 e era só para artrite reumatoide. Então, o target dela era o macrofágio. Lembra? E o macrofágio é uma célula muito importante em autoimunidade, né? E uma outra droga, a maioria das drogas, na verdade, vão fazer esse target no macrofágio. Então, você tem a interleuquina 1, você tem a interleuquina 6 e você tem o tumor necrosis factor. São várias, né? Então, só nessa célula, você tem essas 3 classes de medicação que vão lá e falam assim, porque o macrofágio está sempre lá fazendo merda de verdade e criando a inflamação. Aí, isso é para mais a artrite reumatoide. Aí, quando você fala em artrite psoriásica, já muda, né? E tanto é que eu nem sei se vocês têm essas medicações aí, que é a Stelara, o Cosentyx. Tem no Brasil já ou ainda não? Olha, a maioria dessas medicações, essa primeira que você fala, né, que é a primeira interleucina 1, isso. Se eu já trabalhei, eu não vi, não reconheci. Essa não. Mas ali, tocilizumab, Inflix, adalimumab, colimumab, isso tudo é comum. Abatacept, o que a gente hoje tem mais no centro de infusão é o abatacept, Inflix, tocilizumab, né? Tem o Ritux, que é outra linha aqui, e tem na Policlínica Piquet Carneiro, que é um centro que trabalha dentro da universidade, né? Um órgão mais ambulatorial, tem um centro de infusão, a Triana trabalha lá também, ela ainda não está aqui na aula, mas faz alguns subcutâneos que são esses que tem esses TNF também. Então tem acesso a alguns, mas não todos que eu estou vendo aqui. Então, esses daqui, o secukinumab, o ustekinumab, esses são, como se fala, objetivos específicos para artrite psoriásica. Eles vão atrás da interleuquina 12, 23 e a 17, que são muito específicas, na verdade, para artrite psoriásica. É especial, ele vai onde que está o problema, entendeu? Então, esses são todos injeções, eu não sei se está aí no Brasil. Esse, na verdade, eu não sei se vocês estão usando o mepolizumab. Saiu aqui faz mais ou menos 2 anos. E ele é mais para poliangiite, asma, mais doenças o target dele é interleuquina 5. Eu não acho que está no Brasil ainda, porque mesmo aqui é meio raro, e esse é uma injeção, né? Eu não conheço, mepolizumab não tive a experiência. É meio novo, na verdade. Eu acho que não deve ter, pelo tempo, né? Que vocês não conseguem nem aprender. A gente tem um gap aqui, né? Um gap. Eu acho que de 5 a 10 anos, né? Nossa Senhora. Aí, na célula T, a que vocês conhecem, na verdade, é o abatacept, né? Como você falou, a Orencia. Tem vários, mas nem todos, na verdade, são ainda aprovados. Esses são, na verdade, quimioterapia. Essas, ipilimumab, alemtuzumab, esses são quimioterapias que eles estão testando agora em reumatologia, né? Que bloqueiam a célula T, principalmente a helper, elas param a helper,
para ela de ficar doida. E o abatacept, que a gente usa muito, o que ele faz, na verdade, ele para o macrófago de falar com a célula T, ele bloqueia, eles não deixam os dois se juntar, entendeu? Então, é uma resposta mais demorada, né? Porque você tem um monte de macrófago, então por isso que o abatacept às vezes demora um pouquinho mais, mas ele para essa comunicação entre a célula T. Ele é um dos poucos que a gente tem que, na verdade, faz o target específico da célula T. Aí, na célula B, tem o rituximab, o belimumab e o atacicept. O atacicept aqui a gente usa mais para transplante. Gente que está perdendo transplante, não é usado na reumatologia, mas também eles estão fazendo alguns estudos de pesquisa com atacicept em reumatologia, né? O rituximab parece que vocês usam bastante. Bastante. E o belimumab, vocês têm que... gente, eu conto essa história para todo mundo, André, ninguém acredita. Você tem que ir para a corte para conseguir a medicação. Coisa de doido. Mas, também porque a gente tem o sistema único, né, de saúde, não são os planos de saúde, então exato. Tem que incorporar no sistema e, infelizmente, tem esse gap. Estamos realmente, como eu falei, em consulta. Não. Coisa de doido. Mas tudo bem, é Brasil, a gente vai. É. Mas isso são mais ou menos como as medicações trabalham. Diretamente, ou target a cell, ou target a comunicação entre as células, ou específicas interleuquinas que fazem as células causar mais inflamações. Né? Então, como a gente falou, as células tem a célula T, tem a célula B, que faz os anticorpos, a regulatória C, que é extremamente importante, e a célula T4, que é a helper. Então, essas são as células mais importantes do sistema imunológico. E a gente meio que falou um pouquinho sobre algumas células, mas a célula T, ela faz... Quando a gente vai olhar, por exemplo, em artrite reumatoide, e você faz uma biópsia do sinóvio, né? Porque sinovite é como se fala? Uma característica muito grande da artrite reumatoide, né? Você vê ela, quando a gente aperta as conjuntas, você sente aquela inflamação, né? Então, sinovite é isso. E quando eles fazem a biópsia, eles veem que tem muita célula T lá que não devia estar lá. Não devia estar, não tem o que a célula T está fazendo lá, né? A célula T devia estar lá no baço, nos linfonodos, um pouquinho assim no sangue, mas ela não deve estar no tecido, né? Então, quando a gente faz inibição de célula T em ratos, né? Você vê que diminui a inflamação. Então, a célula T é muito importante na artrite reumatoide. Então, ela secreta o TNF, ela secreta a interleuquina 6, a interferon, né? Elas têm, e ela ativa a célula B. Não. Na autoimunidade, especificamente, existe essa indução de inflamação. E, tipo assim, a gente vai falar especificamente de doenças na próxima... A gente vai começar, acho que, artrite reumatoide. Não, eu vou ver se eu começo já na próxima aula. Mas você tem essa ativação de osteoclasto, né? Que é muito típica, que a gente fala de erosão dos ossos, né? Que, na verdade, a célula T não só manda um monte de inflamação, ela ativa osteoclasto na artrite reumatoide, e por isso você vê essas erosões. Os osteoclastos estão lá comendo os ossos, literalmente, né? Por isso, quando você faz o raio-x, você vê as erosões que são envolvidas. Muito estudo foi feito na célula T quando havia a epidemia do HIV, né? Então, quando saiu, na verdade, nos anos 80, nos anos 90, né, quem tinha HIV tinha muita doença autoimune, né? Porque a célula T já estava meio falha, então o sistema imunológico fazia o que queria. Então, eles tinham uma artrite que era literalmente associada com HIV, que eles chamavam, eles tinham artrite reativa, eles tinham muita artrite psoriática, né? E eles tinham essa outra que é muito específica, que chama de ILS. A gente nem vê isso. Mas
a artrite reumatoide lúpus era um pouquinho mais raro, né? Porque você não tinha a CD4, você não tinha a T-helper, né? Que é o target do HIV, é a T-helper, né? É o CD4 que cai. Então, quando você tira a CD4, os pacientes que tinham HIV, você não via lúpus, você não via artrite reumatoide, mas você via todas essas outros tipos de artrite, né? E depois que vieram as medicações, né, que começaram os antivirais, aí o que aconteceu foi o contrário, né? Você começa a ver mais doenças autoimune, principalmente você tinha, tipo assim, o que a gente via bastante, que era artrite psoriásica, que era artrite reativa, eles abaixam, né? E mesmo na anquilose espondilitis, na espondilite, abaixa, mesmo quando as pessoas têm o HLA-B27 positive, que é o laboratório para anquilose espondilitis, as pessoas não desenvolviam anquilose espondilitis. E eles viam também que tinham muito anticorpos de anti-phospholipid syndrome. Como que chama no Brasil, Andréa? Fosfolípido? Síndrome do... Fosfolipídio. Fosfolipídio. Era muito raro. Eles tinham muito, mas eram positivos. Mas a doença era rara, né? Escleroderma é rara. Então... E gente que tinha dermatomyositis e polimiositis é doença muito, muito fraca, não era muito. Mas em lúpus especificamente, gente que tem o HIV e o lúpus, às vezes se confundem. Então, tem muito relato de patient que apresentou com HIV, mas, na verdade, os laboratórios de lúpus eram altamente positivos. Então, eles eram confundidos, eles eram tratados por lúpus, mas, na verdade, eles tinham HIV. E o que acontece é porque tem essa ativação do sistema imunológico, você vê a formação desses anticorpos, mas a doença não é real. Fala, André. Diga. É o SAF, a gente aqui fala muito a abreviação SAF, né? A síndrome antifosfolipídio. Isso. E alguns pacientes nossos que estão internados, que internam, né, que são mais graves, eles têm as duas associações, tem o lúpus e o SAF. Sim. Outros, às vezes, até a gente não consegue, depois, estudando o paciente, ver, tem mais SAF do que lúpus, tem mais lúpus do que SAF, alguma coisa, um fenótipo assim, né? Mas eles têm a sobreposição. E se tiver HIV, aí complica um pouco mais. Eu não sei como é que está o nível de HIV aqui, mas a gente aqui trabalha com o setor de doenças infecciosas e às vezes eles mandam, né? Porque o pessoal começa a reclamar e você vê que eles têm uma positividade de lúpus muito grande, mas eles não têm a doença, né? E isso é por causa da medicação, do jeito que a medicação regula o sistema imunológico. E no caso da artrite reumatoide, né, você vê também, às vezes, eles têm, os laboratórios são positivos, mas a doença não é muito, muito agressiva, né? Então, antes de ter medicação, né, existia uma diferença, que você vê que quem tinha HIV não tinha nem artrite reumatoide, nem lúpus. Ou se eles tinham, a doença ia embora, desaparecia, porque não tinha T-helper mais causando o caos. E quando eles começam a medicação, meio que a doença reaparece. Mas é uma diferença entre lúpus e artrite reumatoide, que são mais células T, e as outras, que é a artrite psoriásica, que não é tanto relacionada à célula T. Tá? Então, muito estudo sobre autoimunidade foi feito nessa época com os pacientes de HIV. A célula B, como a gente fala, tem muitas coisas, ela tem muita função, né? Ela apresenta para a célula T, ela produz os anticorpos e os altos anticorpos, e ela é realmente relacionada à deposição do que eles falam de imunocomplexo. Se vocês lembram da aula passada, quando eu mostrei a figura do anticorpo, né? Tem a parte que vai e que se conecta na célula, tem a parte que vai e se conecta com a interleuquina, e a parte da célula que se
se conecta com o complemento, né? Então, isso que a gente chama de um imunocomplexo. Não só o anticorpo, mas é o anticorpo com a interleuquina e o complemento. Eles estão todos lá. Isso é o que a gente chama de imunocomplexo, o que também a gente vê em reumatoide atrás, e quando a gente faz a biópsia de rim em lúpus, a gente vê essa deposição de complexo autoimune, né? Então, a célula B é responsável pelo que a chama de CCP aqui, eu não sei como é que chama, é o laboratório específico para artrite reumatoide. Eles chamam de citrullinated peptide. Não sei como chama aí no Brasil, para te falar a verdade. Mas é um laboratório que, quando é positivo, a pessoa ou tem artrite reumatoide, ela com certeza vai. É um autoanticorpo que a gente vê que é presente em quase 90% de pacientes com artrite reumatoide. Né? Isso é quando a gente está falando, e a gente vai falar de laboratório mais para frente. Quando a gente dá o belimumab ou o rituximab para os pacientes, a gente vê, porque a gente está tirando a célula B, né? A gente está meio que parando, a rituximab literalmente ataca a célula B e mata a célula B. A belimumab, ela meio que faz a célula B não se dividir tanto. Você vê que diminui o anticorpos. Tanto é que pacientes que estão em belimumab, quando você faz por muito tempo, às vezes o ANA se torna negativo e o double-stranded também se torna negativo. A gente vê isso em alguns pacientes, porque eles fazem menos autoanticorpo. Então, como eu falei, aqui estão de novo o belimumab, o rituximab, né? Que eles vão atrás dessa célula. E aí, quando você não tem a célula B, a célula T não tem, na verdade, com quem fazer. Fala, vai lá e faz isso, né? Então, ela diminui muito a produção desses autoanticorpos, né? E aqui você vê a célula B se transforma em célula plasma, faz os autoanticorpos, que se tornam imunocomplexos, que vão atacar o rim, ou o que for, né? O órgão, ou o cérebro, ou o coração, o que for que estão atacando. Cada doença tem um specific pathway, tem um caminho certo, tem células que são ativadas em certas doenças, né? Então, na artrite reumatoide, né, a gente vê que tem a interleuquina 6, né, que é o tocilizumab, é muito importante você ver essa ativação de célula B. Então, os targets normalmente para artrite reumatoide são as células B e o macrófago, né, que é essa dendritic cell. Em colite ulcerativa já muda, né? Você tem mais o macrófago e as células dendríticas. Mesma coisa com Crohn's. Em psoriase é mais a interleuquina 17. Então, você tem células diferentes e cada célula e cada doença tem uma célula que está causando o maior problema. No caso oh, meu Deus, não sei falar isso. Da espondilite anquilosa, ou ankylosing spondylitis, né? É muito relacionada à artrite psoriásica. Espondilite anquilosante. Vou escrever. Nossa Senhora, pior do que anquilosante. Escreve aí para mim. É. Então, essa célula, que é uma célula especial, é T17, que é a mesma da artrite psoriásica. Então, essas duas são meio que irmãs, né? A artrite psoriase e a espondilite anquilosante, elas são meio que relacionadas. E a gente vai ver mais para frente, elas realmente fazem parte, assim, dessa mesma síndrome que tem essas duas doenças. É uma zona, gente, não tem nem como explicar, tá? Mas, na verdade, o que está acontecendo é a célula T está sendo ativada pelas células dendríticas, ela ativa a célula B, faz uma zona, manda anticorpos para tudo, e isso vira um ciclo. Ciclo porque, lembra que a T regulatória saiu de férias. Então, vira uma zona, vira muita coisa, o sistema imunológico está completamente doido. E, então, a célula B faz muito anticorpos, mas o target do anticorpo é o próprio corpo. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas se o meu sistema imunológico está tão alto, por que eu fico doente? Por que eu pego tanta infecção? Exatamente porque o sistema imunológico não está
prestando atenção nas infecções, né? Ele está prestando atenção no que ele não deve prestar atenção. Então, tem umas... eu não sei se vocês têm uns pacientes loucos que nem eu tenho aqui, mas eu tenho uma paciente, o que ela faz? Ela trata a artrite reumatoide dela com picada de abelha. Isso. Coisa de doido, né? Então, uma vez por semana, ela vai nesse cara e ela toma 50 picadas de abelha. Meu Deus! Tá? E a teoria é que porque tem essa ativação, essa coisa que irrita o sistema imunológico presta atenção no veneno da abelha e para de fazer o que está acontecendo. Faz mais de 20 anos que essa mulher faz isso. E a artrite reumatoide dela, na verdade, está controlada. Eu não acredito, eu achava que era sacanagem até, porque eu vi que tinha pesquisa sobre isso, e na verdade eu tenho um paciente, ela vem só uma vez por ano para fazer o raio-x, para ver como está, mas eu não imagino a dor que essa mulher não tem. Com essas 50 picadas de abelha, uma vez por semana, eu acho que ela faz, ou uma vez por mês, de qualquer maneira. É muita picada de abelha para mim. Mas ele faz o sistema imunológico se focar no que é mais importante, né, que é o veneno da abelha, e para de fazer esses anticorpos loucos. Então, é uma teoria, na verdade. Tanto é que tem uma outra teoria, né, o que eu não acredito que seja, porque a gente tem doença autoimune no Brasil, na favela, onde tem esgoto, então eles falam que o sistema imunológico fica inativo, não tem o que prestar atenção e faz isso, mas eu não acredito, porque na África eles têm doença autoimune, no Brasil, então não tem nada a ver, na verdade. Mas essa da abelha aí... Se fosse assim, seria um fator protetor, né? Exato, mas não, e realmente eles têm uma doença muito mais severa, né? Quando a gente vê esse pessoal, eles têm uma doença muito mais severa. Especificamente agora falando um pouquinho da artrite reumatoide, né? Então a gente vê, isso aqui é normal, né? Quando a gente olha no joelho, faz um ultrassom, a gente vê o osso, né? Aí tem a cartilagem, né? Tá aqui. Aí tem a cápsula e tem a membrana sinovial, que recobre e que faz o líquido que tá lá para lubricar a junta, né? Isso é uma junta normal. Quando a pessoa começa a desenvolver artrite reumatoide, o que você vê é que o sinôvio, especificamente o sinôvio, ele começa a ficar mais grosso, né? Ele começa a ficar inchado, ele começa a se proliferar. Então, você tem mais células do que deveria. O sinôvio ele é tão fino quanto um fio de cabelo, deve ser mais fino ainda, né? Ele é quase invisível quando você passa o ultrassom. Mas ele começa a ficar hipertrófico, ele ficava muito grande. Então, e você começa a ver células inflamatórias vindo dentro do sinôvio, porque elas não devem estar lá, tá? Não tem razão para elas estarem lá, a não ser que haja uma infecção. E você vê principalmente os macrófagos vendo dentro do sinôvio. Aí, quando você realmente desenvolve, que a pessoa vem lá, que não consegue mais mexer a mão, não consegue andar, aí você vê plasma cell, né? A célula B está lá, que não deveria estar. Você vê os neutrófilos, você vê o sinôvio meio que toma conta, né? Ele começa a desenvolver os próprios vasos dele, você vê esse angiogênese, e você vê essa formação que a gente chama de panos. Eu acho que também é o mesmo termo no Brasil. Panos, você não consegue. Normalmente, quando a pessoa tem panos, você tem que mandar fazer uma injeção de esteroide já ali, diretamente lá, porque a inflamação é tão grande que mesmo quando você dá a medicação ou corticosteroide, ele fica lá, porque ele agora é um tecido que faz parte do seu corpo, porque ele tem, como se fala, a vascularidade dele mesmo, né? Então, esse mais ou menos é um processo que acontece especificamente com a artrite reumatoide. O sinôvio é extremamente importante para desenvolver a artrite reumatoide, né? Então, o que eles chamam de anti-CCP, aqui, não sei como chama aí no Brasil. Anti-CCP. Anti-CCP. É o autoanticorpo que é o responsável pelo desenvolvimento, né? É específico
95% dos pacientes com artrite reumatoide vão ter esse CCP que é positivo. Muitos anos, como eu falei, com as pesquisas que eles fazem com o sangue dos soldados, né? Eles veem que isso se desenvolve 10, 15 anos. A gente estava fazendo um estudo aqui de parentes, né? Então, quem desenvolvia artrite reumatoide, a gente pedia para a família vir e a gente fazia o exame na família, né? E a gente via se eles já tinham o anticorpos. Interessante, uma das minhas pacientes que tinha uma artrite reumatoide extremamente severa, a irmã dela veio, fez e saiu positivo. E a doutora ofereceu, vamos começar alguma coisa para ver se a gente consegue prevenir. Ela preferiu não. 5 anos depois, ela entrou no meu consultório, todos, entendeu? Então, o anticorpo está sempre lá. Agora ela está na medicação, entendeu? Mas a gente não sabe, na verdade, porque o estudo ainda está indo, se você consegue prevenir quando você interfere antes da pessoa ter aquele primeiro sintoma, né? Sim. E quando tem esse CCP, normalmente a doença é mais agressiva, né? Você tem erogen, você tem uma doença muito mais agressiva do que gente que só tem o fator reumático positivo. E quando tem os dois juntos, então é uma meleca, né? A artrite reumatoide é muito mais agressiva. Bom, então, só para deixar a gente um pouquinho mais tonta, a gente vai falar especificamente de citoquinas, porque, como eu falei, tem muito target de citoquina dentro das nossas medicações que a gente dá para os pacientes, né? Então, tem a célula T, que é a interleukin-2, e a interleuquina 2 é uma interleuquina muito interessante porque ela eles estão fazendo um estudo agora entre interleuquina 2 e pacientes com lúpus para induzir remissão da doença, para pôr a doença para dormir, para acabar mesmo com a doença, né? Tipo assim, curativo. E a gente até tem uns pacientes que estão no estudo agora para ver, porque ela realmente ativa a célula C reguladora. Aí você vê o interferon, você vê o TNF-alfa, o 17, que é específico da artrite psoriase, o L6, né? Então, essas são as interleuquinas que a gente trabalha mais dentro de artrite reumatoide, mas aqui também você tem umas de lúpus, né? Tanto a célula B e a interleuquina 2. Falando especificamente agora da L6, que é a tocilizumab, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre interleuquina e medicação. A interleuquina 6, ela é uma interleuquina muito interessante, porque normalmente o paciente com artrite reumatoide, né? Ele fala que ele está cansado, ele fala que ele não tem febre, diferente de paciente, eles normalmente não têm febre, né? E eles têm a ativação dos fatores inflamatórios, que eles chamam aqui eles chamam de sedimentation rate e C-reactive protein. Não sei como que vocês chamam isso aí, mas são, tipo assim, fatores inflamatórios que a gente vê, na verdade, que são produzidos pelo fígado, né? Então, a interleuquina 6, ela interfere com muitas outras células. Então, ela interfere com a B-cell, ela faz o keratinocytes, que é da pele, ela tem com a mesangial cell, que é do rim, ela trabalha com hepatócito, ela faz angiogênese, ela trabalha direto com a célula T, então ela tem várias funções, incluindo ativar osteoclasto. Lembra que eu falei que isso ativa o osteoclasto, né? Então, a interleuquina 6 é muito importante dentro da artrite reumatoide, e ela é um target também tem 2 medicações aqui nos Estados Unidos que a gente usa de interleuquina 6, mas acho que no Brasil você só tem uma, que é o tocilizumab. Né? Tem uma outra, mas ela também aqui não é tão usada. A gente realmente usa muito mais o interleuquina 6. E eu não sei se vocês lembram, no começo da pandemia, eles estavam usando o tocilizumab para os pacientes com Covid, né? Por causa da ativação do sistema imunológico. Tanto é que a gente não conseguia mais dar tocilizumab para os nossos pacientes, que saíram do mercado, que todos os hospitais puxaram.
No fim das contas, acho que nem trabalhou, porque eu dei tocilizumab para muita gente, não fez diferença, né? Mas a função dela é muito grande, né? Ela faz, e também ela faz ela causa a anemia que a gente vê em pessoas com artrite reumatoide. Eles têm uma anemia de doença crônica e é causada exatamente por causa da ativação da interleuquina 6. Então, ela é um target muito importante para artrite reumatoide. Eu não sei aí, porque aqui a gente tem 3 medicações que são os JAKs, que é o Gelzance, Rinvoq e o Olumiant. Não sei se vocês têm isso aí ainda. Olha, eu não sei também, mas eu já comecei a ouvir falar nesses JAKs. Então, mas em pesquisa, estudo, mas eu não sei também, se eles também estão começando na JAK lupus e Sjogren's. Eu não sei porque tem. Quais são os nomes? A ciclofosfamida está ali, que eu estou vendo uma abreviação? Não. Não, as medicações de JAK são a Gelzance, Olumiant e Rinvoq. Upalizumab, não, meu Deus, nem lembro os nomes agora das não, mas pelo que você está falando, não. Na verdade, elas são pílulas, né? Elas não são infusões, elas são pílulas. E é uma pílula por dia. E o que elas fazem, na verdade, em vez de trabalhar fora da célula, como é o caso da Limumab, que ela trabalha, o target dela é as comunicações, o JAK trabalha dentro da célula, né? Então, ele entra dentro da célula e ele para o sinal inflamatório, né? Ele desliga o sinal anti-inflamatório da célula, dentro da célula. As injeções, né? Tanto a Abatacept, os TNFs, que é a Enbrel, a Humira, a Cimzia, eles trabalham fora das células, né? E a interleuquina 6 é a mesma coisa. Eles vão atrás da citoquina, eles agarram as citoquinas e eles tiram ela de circulação. A JAK não, ela é absorvida pela célula e ela, dentro da célula, ela desliga a comunicação de inflamação, tá? Então, são 3 JAKs, e eles são agora... A última que saiu aqui, que é o Rinvoq, já está aprovada para artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, Crohn's e ulcerative colitis. Então, eles estão vendo que o JAK, na verdade, eles têm uma utilização muito grande dentro da reumatologia, porque ela não é específica. O JAK simplesmente desliga o sinal de inflamação. Existe um estudo agora em lupus de um dos JAKs também, para ver se trabalha, por exemplo, por enquanto os sinais são positivos, que é o que a gente chama daqui olumiante, né? Então, quando a gente vê o que o JAK faz, na verdade, ele trabalha com todas essas interleuquinas, ele trabalha com a IL-6, ele bloqueia essa célula de mandar a interleuquina 6, ela bloqueia o interferon, então ela tem uma capacidade muito grande, porque ela não é específica, né? Fala, André. Esses checkpoints, eles são usados também para neoplasia? Porque, então, a gente teve uma paciente agora, teve uma neoplasia de pulmão, e aí estava se falando nessa questão. Sim. Esses checkpoints também? Então, na verdade, o JAK não é usado ainda em câncer, né? Mas ele pode causar câncer. Era isso que estava falando, alguma questão em relação a isso. Quanto que eles... ele pode causar câncer. Então, quando você vê aqui tudo que ele faz, ele interfere com todos esses processos, né? A célula T de diferenciação, inflamação, mielopoiesis, platelet production, mas ele também interfere com a proteção para câncer, né? E também antiviral. Então, quem toma JAK tem uma chance de ter uma doença viral muito maior. Tanto é que aqui é recomendado dar a vacina do zoster antes de começar o JAK.
porque tem um risco de 10% daquela pessoa ter o zoster depois de iniciar a terapia com o JAK. Então, ela realmente ela traz uma imunossupressão muito maior do que as outras, porque ela não é específica, né? Ela trabalha maravilhosamente. Você dá essa medicação para algum paciente, 2, 3 semanas, a artrite reumatoide se foi, entendeu? Completamente. Quando trabalha assim, impressionantemente, é muito, muito legal. Mais os efeitos secundários, e agora tem mais estudos ligando o JAK a desenvolvimento de câncer, de ligar, é muito maior com o JAK, por exemplo, do que com a Humira e a Enbrel, que no começo tinham também essa. E existe também um risco de coagulação com os JAKs, né? Trombose, eles viram mais tromboses no uso de JAK, então a gente não pode usar em nenhuma pessoa que já teve coágulo ou tem algum problema de circulação, a gente evita usar os JAKs nesse pessoal, exatamente porque o JAK não é tão específico quanto os outros. Mas, quando os outros falham, a gente vai para o JAK, porque a resposta do JAK é... Mas aí você tem que monitorar aquele paciente muito, 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 muito. Tá? Mesma coisa que os TNFs, que é a ativação da hepatite B e hepatite C também é muito grande, reativação, se eles tiveram. Então, isso tudo... então, realmente, ele bloqueia muitos sinais, muitos sinais. O complemento, a gente falou um pouquinho, né, sobre a última aula, mas a ativação de complemento, que é específica do lúpus, na verdade, né? As outras doenças você não vê essa ativação de complemento. Você vê isso realmente, especificamente, mais em lúpus, mas o sistema de complemento e deficiência de complemento, as pessoas normalmente têm um risco mais grande de desenvolver lúpus ou vasculite quando a gente vê essa perda, essa ativação de complemento. Bom, ninguém sabe direito se é a disfunção de complemento que vem ou é a doença autoimune que vem, porque normalmente ninguém checa, né, numa pessoa saudável se você tem uma deficiência de complemento, a não ser que você tenha muita infecção, aí o imunologista faz isso. Mas tem mais de 50 componentes dentro, tem vários pathways, são 3, né? E, como eu falei na outra aula, a função do complemento é um sistema de mísseis, exatamente o que é. O sistema imunológico despacha eles para irem lá, perfurar a célula e ajudar as outras células a comer aquela célula, que, na verdade, não deve ser uma das nossas células, deve ser uma bactéria, uma coisa assim. Então, gente que tem deficiência de complemento, principalmente a C5, eles têm muita infecção bacteriana, meningocócica, então eles têm muita. Então, quando eles são crianças e eles têm essa deficiência, normalmente eles pegam porque eles têm como se fala, infecções repetidas, né? Mas eles fazem, se você tem um complemento, uma deficiência de complemento célula B e célula T, abaixa, as respostas deles estão baixas, né? E também, como eu falei antes, está relacionado a de doenças trombóticas, a esquizofrenia, na verdade, eles estão vendo que muitas pessoas com esquizofrenia têm uma deficiência de complemento, na pré-eclâmpsia e a rejeição de transplante. Deficiência no clássico pathway, lúpus. Deficiência no alternative pathway, que é a C4, ANCA vasculitis. E a phospholipid syndrome, normalmente também, se você vê, e essa é a relação que o antifosfolípido tem com o lúpus, que é essa deficiência de C3 e C4, que é parte do clássico pathway, né? E a gente não vê tanto em reumatologia, mas nefrologia vê muito dessa nefropatia membranosa. Não sei se vocês estão vendo esses pacientes aí. A gente raramente vê, a não ser que o nefrólogo, porque isso aí normalmente não é relacionado a nenhuma das nossas doenças, né? Fala, André. Você está no mudo.
Tem muito lúpus com nefrite. Sim, essa é diferente. Essa não é a nefrite do lúpus. Essa é uma nefrite sozinha. É muito interessante. Tá. Ela é uma nefropatia membranosa e a gente vai falar exatamente sobre o lúpus, a nefrite do lúpus. Ela é específica, principalmente por causa da pacientes de lúpus que têm deficiência de complementos, normalmente desenvolvem nefrite. Né? Você vê a deficiência de C3 quando você usa no laboratório, normalmente isso o reumatólogo normalmente ele se preocupa que essa pessoa vai desenvolver a nefrite eventualmente no futuro. Mas essa nefropatia ela é completamente diferente. Ela não tem, ela só ataca o rim. Exatamente por isso que eu falei que normalmente a gente não vê. Quem vê normalmente é o nefrologista. Nefrólogo. E aqui tá, acho que eu mostrei isso para vocês. C1Q, C4, C2. Se eles nasceram com essa, é muito, muito grande a chance deles desenvolverem lúpus, mas isso é raro, né? Raríssimo. C3, C5, C7, C8, você tem muita infecção de bactéria. E C1 inhibitor é o pessoal que tem angiodema, urticária, angioedema, normalmente eles têm essa deficiência de C1, né? Então, cada deficiência de complemento tem um pathway para autoimunidade. Não, o interferon que não chegou aí, né, para lúpus, mas chegou aqui, é interessante, porque ele realmente tem tudo a ver com o vírus, né? Então, você interfere com o interferon, a capacidade de matar uma infecção viral é muito menor. Abaixa o seu sistema imunológico, não toca na bactéria, mas toca para parar a infecção de vírus, né? São vários tipos. Eles foram identificados em 1957, né? Tem o tipo alfa 1, tipo beta e tipo gama, né? Então, cada tipo, por exemplo, é feito por uma outra célula. Macrófagos e linfócitos, todos fazem o tipo 1, e eles são relacionados a matar a célula de tumor e células virais e procarióticas, né? Que são os mais... como se falam? Infecções de... Não como se chama no Brasil a procariótica? Ai, meu Deus do céu, morri. Esqueci o termo em português, mas eu vou lembrar. O tipo beta 1, ele é produzido pela pele e fibroblastos, né? E especificamente também só para vírus. E aí tem o gama tipo 2, que também é produzido por linfócitos, né? Então, células B, ou células T, que tinham sido sensitizados pelos macrófagos. Então, são células ativadas, né? Então, dependendo do que você está fazendo o target, você vai ter um efeito secundário, né? Então, se você faz o target alfa 1, então você vai ter talvez um risco de câncer maior e um risco de infecção viral. Se você faz o seu target o tipo beta, aí também com viral, mas é um pouquinho menor, porque o beta não é tão importante quanto o alfa e o gama. O gama e o alfa são os tipos mais importantes. E eu acho que o que eles usam, na verdade, no gama, não tenho certeza, mas eu acho que é o tratamento da hepatite, né? Que eles davam o tratamento de... Aqui eles acho que nem usam mais o tratamento de interferon para hepatite B, mas eles usavam isso no passado. Não sei se eles ainda usam isso no Brasil. Eles usam no Brasil? Eu não sei se ainda está usando. Há uns 10 anos atrás, até meu Sim. pai tratou hepatite com interferon. Mas, assim, agora tem uns outros remédios até com os antivirais. Eu acho que já evoluiu, mas... eu nunca vi mais ninguém ser tratada com interferon para hepatite. Eu acho que já até tem acho que a gente já não faz mais isso aqui, acho que está aí também não. Então, o que eles fazem, né? Eles param a transcrição viral do RNA, né? E aí o vírus não consegue se reproduzir. Isso com o vírus.
Com a atividade antitumor, o que eles fazem quando está ativado, né, quando você tem interferon, eles fazem a diferenciação inter-helper, né? E isso relaciona o que você falou do checkpoint inhibitor. Porque quando você dá o checkpoint inhibitors para quem tem câncer, o que ele faz, ele abre o sistema imunológico. Ele faz o sistema imunológico, vai lá e vai matar essas células malignas, entendeu? Porque é mais específico. Então, quando você dá o checkpoint inhibitor, o que ele faz, na verdade, ele manda o T-helper para cima. Então, é por isso que o checkpoint inhibitors, eles podem causar doenças autoimunes, porque eles abrem o sistema imunológico, eles tiram os checkpoints, tá? É isso que fala. Checkpoint inhibitors fala, eles tiram os checkpoints do sistema imunológico e eles abrem o sistema imunológico para ir lá e matar a célula cancerosa. Quando você dá interferon, você para essa diferenciação. Então, você não pode dar, por exemplo, se a pessoa tem câncer, existem certas medicações que a gente não pode dar, né? Porque ele vai fechar o sistema imunológico de volta. Então, a gente não quer isso. E ele também para, né? Se você dá o interferon, ele para o crescimento dos linfócitos. Então, quando a gente dá, principalmente em pacientes de lúpus, que agora é a nova terapia que a gente tem aqui, né, que é o Safnelo, a gente tem que fazer um screening muito rigoroso do paciente, né, se ele tiver alguma doença viral. Eu tenho uma paciente que ela tem colite herpética, não posso usar nela, né, porque senão ela vai ficar, eu não vou conseguir controlar a colite dela. Então, você tem que ver se eles têm alguma doença, porque eles vão parar o sistema imunológico. Se eles tiveram algum tipo de câncer, eu não uso o interferon, porque ele também vai parar essa diferenciação do T-helper, né? Então, a gente tem que usar o interferon em alguns casos e a gente faz um screening muito bom. Mas, por enquanto, o único lugar que a gente está usando o interferon é lúpus. É a nova medicação que a gente tem, é o lúpus, né? Mas por que essa coisa de interferon e o lúpus? Quando eles estão fazendo pesquisas, pacientes de lúpus, quase 75%, têm um nível de interferon muito alto. Eles produzem muito interferon, né? Então, ninguém sabe exatamente por quê, mas eles acham que é por causa da célula T-helper e do macrófago, que estão relacionados também. Então, existe uma genética, né? Tanto é que durante a pesquisa do interferon, eles viram que os pacientes de lúpus têm essa genética de fazer interferon. Eles têm um gene que está mais ativado, que faz mais interferon, né? Então, o que eles viram também, né, é que quem tem mais interferon tem lúpus pior. Quem tem menos interferon, o lúpus não é tão agressivo. Então, o interferon realmente é uma coisa que relaciona a apresentação clínica com o laboratório, né? Que não é sempre que a gente vê isso quando a gente fala de laboratório de lúpus. Mas a gente não pode pedir aqui, eu não posso falar, quero checar o seu nível de interferon. O seguro não paga, né? Então, não é uma coisa que a gente pode. Então, esses são, como eu falei antes, o JAK-STAT, que você viu naquela outra, ele bloqueia o interferon. Por isso que o risco de doenças virais é muito grande com os JAKs que vocês não têm, né? Então, eles têm um target muito importante dentro de lúpus, exatamente porque dentro de todas as doenças que a gente tem, o nível de interferon é mais alto em pacientes de lúpus. E aqui é mais ou menos, né, o JAK está aqui e o interferon está aqui. Então, você pode ver como eles se relacionam muito, por isso que eles estão fazendo o trial do JAK com o lúpus, né? E aqui, só para você ver, é a célula T que está alterada, né? O macrófago faz muito interferon, ele joga interferon, né? Ninguém sabe por quê, mas é essa genética dos pacientes de lúpus que tem esse interferon muito alto. Eu acho que isso aí é uma piadinha, né? Não para isso aí é o ataque, self-attack, o botão do self-attack.
Posso? Não, né? Aí, como eu falei para vocês, tanto as células T quanto as células B, eles são treinadas para não atacar o corpo humano, né? E as células T são destruídas, mas as células B não são destruídas. Então, você tem muito mais célula B autorreativa, a célula T não, porque se ela não sabe, ela nem sai na circulação, ela vai ser destruída dentro do timo, né? Mas a célula B está sempre tentando fazer cagada, né? Então, eles têm que retreinar, e eles pegam, eles retreinam. Mas eu acho que é isso aí, gente. Por hoje foi isso. Digam-me. Perguntas? Excelente, ótimo. Eu acho que é bom que a gente venha assim devagar, porque como algumas coisas a gente consegue compreensão melhor, mais rápido, outras a gente tem que raciocinar um pouquinho, então é bom que a gente revê a aula, e aí as dúvidas vão surgindo, né? Para a gente poder conseguir compreender realmente. E é muito interessante que, conforme você vai falando, eu acho lindo Imuno. Eu acho lindo. Aquela base. É muito bonito, né? Porque assim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Exato. Então, às vezes a gente não consegue compreender o porquê de tais sinais, sintomas no paciente, mas quando você volta para a questão do que está acontecendo lá na parte imunológica, aí você vai conseguir compreender, né, alguns sinais, sintomas, e aí você pode propor uma conduta melhor e também esclarecer melhor para o paciente o que está acontecendo, né? Sim, exatamente, né? Tudo. Eu acho a imunologia fascinante, né? Principalmente no caso da reumatologia, que é quando a imunologia dá errado. Então, eu acho importante também, porque a gente dá essas medicações para o paciente, né? Então, a gente, na verdade, precisa entender, né? E tudo acontece ao mesmo tempo, não é só, ela está fazendo o TNF-alfa. Não, ela está fazendo TNF-alfa, ela está fazendo interferon, ela está fazendo IL-6. Tudo está acontecendo, elas se comunicam constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. As células do sistema imunológico se comunicam, elas não param a comunicação. E você, na maioria das vezes, você não sabe o que está acontecendo, a não ser que você tenha uma infecção e aí o sinal sobe, né? Normalmente, o nosso corpo ele pode parar uma infecção muito rápido antes de você nem notar, né? Um espirro, uma coisa aqui, uma coisa ali, você sente, não tô legal, aí daqui meia hora, tô legal. O sistema imunológico se livrou da bactéria, né? Então, normalmente você não sente, a não ser que realmente existe uma reação mais severa, em que o sistema imunológico precisa chamar as outras células, aí sim, você tem febre, você tem inflamação, né? E aí, como eu te falei, o T regulatório acabou, desliga. Se o T regulatório não trabalha, se o T regulatório está de férias, seja o que for, né? O sistema imunológico faz o que quer, e aí vira meleca, né? Mas imunologia é uma parte muito importante, a gente vai voltar a tocar quando a gente fazer as outras e, na verdade, assim, a gente está com foco aqui em reumato, mas você vê que a imuno, ela cresce em todo... Ela explica várias outras doenças, né? Você vê em neuro, gastro, dermato, tudo começa lá. Então, por isso tão importante a gente compreender tão bem essas questões que a gente consegue entender, porque é todo o processo, né? Parece que tudo está ligado a isso. Exato. Depois que você consegue compreender isso, você compreende muita coisa, né? Muitas das doenças e das afecções que vão acontecendo hoje né, com nossos pacientes, né? Em diferentes especialidades, está lá no iniciozinho, né? Tá, então. Lembra que eu falei que o macrófago é uma célula muito importante, e ele tem vários nomes. Em cada tecido ele tem um nome diferente, né? Então, as células gliais, que são parte das doenças imunes da neurologia, né? Eles estão no pulmão, que é parte como se fala, da pulmonologia. Então, é uma célula extremamente não é específica, né? Ela tá, mas dependendo, ela deixa tonta porque ela tem vários nomes, mas é sempre o macrófago, a célula glial,
Então, tem muita coisa lá que é relacionada ao macrófago, né? E o macrófago e a célula T são assim, eles são super amigos. Se o macrófago faz cagada, a célula T faz cagada, né? Então, esses são os dois. Mas, se você desliga completamente a célula T, aí você acaba com uma deficiência muito grande, né? Que é o caminho do HIV. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente desliga. Não pode ser um desligamento muito forte, porque daí você acaba com muita infecção. Você mata o paciente, né? Você para a doença autoimune, mas você para o paciente. Na nossa prática lá, a gente fala muito isso, que o paciente de lúpus morre de infecção. Que a gente tem imunossuprime muito, e aí o que acontece? Ele interna com infecção, tanto que quando ele interna na enfermaria são casos graves, geralmente a visão é de rastrear a infecção e definir o que é infecção e o que é doença. E se é infecção, tem que tratar a infecção. Se é doença, eu imunossuprimo. Então, essa é a discussão o tempo todo que a gente tem. A gente consegue ver isso. Principalmente pacientes que estão, tipo assim, tomam ciclofosfamida e aí a rituximab, você parou a célula T, você parou a célula B, né? Então, o risco de infecção é muito grande. Quando eles estão no micofenolate, também, porque target célula T, então o risco de infecção é muito grande, né? Então, é sempre um balanço que a gente tem que ver com todos os pacientes. Mas eu acho que essa parte é muito importante antes da gente entrar. Agora, pergunta para vocês, a próxima aula, vocês querem em laboratório de reumatologia ou vocês querem já entrar com as doenças? Vocês me falam. Eu particularmente acho que seria interessante o laboratório. Porque vai ajudar a gente a olhar, porque a gente tem muito isso, até a gente tem o round médico, né? E é falado às vezes, C4, vai falando alguns termos e às vezes a gente se perde um pouco no raciocínio, a gente tem que buscar olhar. Então, ter esse laboratório, eu acho que vai ajudar a gente a compreender algumas coisas depois. Tá bom, eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho de laboratório, tá? Que a gente tem que ficar correndo atrás de algumas coisas e lendo, porque tem hora que começam a entrar nesses termos, né? Eu já estou há algum tempo, consigo acompanhar alguma coisa, mas nem tudo. Também tem coisa que eu fico com dúvida, e eu acho importante a gente ver esse laboratório. Não, se vocês quiserem, tragam perguntas, eu vou falar sobre o CBC, CMP, vou falar sobre o laboratório de lúpus, a gente fala sobre as doenças, e aí se vocês têm algum, tipo, caso que vocês queiram discutir, traz e eu explico mais ou menos o que o laboratório significa. E eu também vou pôr alguns, tipo, casos, case studies, aí a gente pode ver o que significa quando a pessoa apresenta com certos laboratórios. Tá ótimo, tá bom. Tá bom, gente? Tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? As meninas estão aí? Pergunta, comentário, alguma coisa que vocês querem que mude? O pessoal está tímido, mas acho que já contemplou, né? Ninguém levantou a mãozinha. Então, agradeço, Mônica, mais uma vez sua disponibilidade, seu empenho, conhecimento, sua dedicação aqui com a gente. Muito obrigada, tá? Nada, algumas pessoas não puderam estar presentes porque realmente estão em atividade, mas aí elas vão rever a aula depois. Sim, eu vou ver se eu te mando hoje no fim do dia. Desculpa, semana. Não, é louca. Tá ótimo. Você já está mais, porque aí eu já te mando hoje para você passar para as pessoas. Tá. Obrigada. Tá, nada, gente. Bom dia. Bom dia. Sai.